Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato Trezoitão dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada pra você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. O episódio de hoje do Paradigma Cast certamente vai agradar você que tem curiosidade sobre o funcionamento das carteiras de Bitcoin e criptomoedas. Para quem pensa que uma carteira é simplesmente um programa de celular ou de computador no qual você gera endereços e chaves, prepare-se para descobrir um mundo novo. O mundo dos endereços multi-assinatura, das custódias com esquema de MPC, dos time locks e de vários outros esquemas sofisticados para se proteger criptoativos. O convidado de hoje trabalha numa das empresas que é líder mundial no setor de infraestrutura para custódia de cripto, a Fireblocks. A gente tem a honra de receber hoje o Jorge Borges, Head Latam da Fireblocks. Obrigado, Jorge, por estar aqui com a gente. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Parabéns pelo podcast. E vamos lá, vamos falar não só de carteira, mas de tudo que engloba, né, esse mercado e como a gente pode fazer ele ficar mais seguro, mas também, né, o que a gente pode criar em cima de carteira, né? Como você disse, pessoas confundem carteiras com gerar chave, ou até quem vem do mercado tradicional, de fintechs, acho que carteira é só, né, o que mostra o seu saldo ali, né? Só uma conta gráfica que mostra o seu saldo. Mas na blockchain, tudo começa de uma carteira, né? Ali da blockchain, a carteira, a interação entre elas. Então, vamos falar como você pode começar daí, criar produtos e alguns casos de sucesso que os nossos clientes têm criado e explorado o mundo afora. Irado, obrigado pelo convite, é um prazer ter você aqui hoje. Do meu lado eu tenho o Guiriba, meu co-host. Tudo tranquilo com você, Guiriba? Tudo ótimo, feliz demais de estar em mais um episódio aqui no Paradigma Cast. E também quero aprender muito com o Jorge hoje sobre segurança, que multisigs e carteiras é um tema que eu gosto muito, então vai ser legal poder aprender com ele hoje. Eu enveredei um pouco aqui o tema da discussão, mas é claro que a Fireblocks faz um monte de coisa, o Jorge tem um passado que predata a Fireblocks também, então falaremos de carteiras, endereços, mas de vários outros aspectos que tangem a história desse moço aqui também. Guiriba, você tem alguma carteira favorita? Eu não lembro se eu já te perguntei isso. Cara, assim, hot wallet simples eu acho que hoje seria a Reb, mas... Reb? Mas projeto assim de carteira safe. Eu acho que eles... Fala-se pouco, mas eles têm uma importância muito grande no mercado, porque muita DAO usa eles para administrar capital, e eles têm tentado expandir um pouco mais para esse lado do MPC, que é o que é a Fireblocks hoje em dia. Tá, e para quem não conhece as siglas DAO, Safe e MPC, por que esse tal desse projeto dessa Safe é legal? A Safe, então, é um projeto bem antigo que criou, meio que se tornou o principal projeto que cria carteiras multi-assinaturas, que é um tipo de carteira onde várias assinaturas de carteiras precisam ser assinadas, várias pessoas ou entidades precisam assinar para poder liberar o dinheiro naquele endereço. E a Safe meio que se fixou nesse setor, onde DAOs, que são organizações descentralizadas, usam esse tipo de ferramenta para poder administrar o dinheiro deles. E muito sobre governança, né? Muito assim, sobre essa questão governança. de assinaturas, etc., é governança, né? E também eles tiveram muito sucesso com as fundações, né? Com as blockchains, etc. Também a gente pode falar um pouco como isso tem migrado para infraestrutura mais robusta e como a gente tem ajudado também. Você diria que gestão de chaves é um dos grandes problemas de usabilidade de cripto hoje? Sim, em dois sentidos, né? Tanto na questão de segurança, quanto na questão de escalabilidade. Quando a gente fala escalabilidade, não só no sentido de ter mais, mas para ter mais, para democratizar esse acesso, de certa maneira, quem oferece esses produtos, né, o produto final, tem que abstrair cada vez mais essa complexidade da tecnologia, né, blockchain, para que o usuário final ele não sinta as fricções, né? Então, esse é o desafio que o mercado tem, né? E aonde a gente tenta facilitar com a tecnologia para que os nossos clientes criando produto possam escalar, né, de forma segura. Hoje eu
já dei 7 turmas de um treinamento que chama Viver de Renda Cripto, onde eu ensino o pessoal a investir em cripto do zero. Um projeto que a gente faz em parceria com o Bruno Perini e a galera do Grupo Primo. E é sempre um parto ensinar as pessoas, sempre custa 1 ou 2 aulas, como é que funciona a geração de chave, cuidar das palavras e tal. Aí eu queria te perguntar, dado o teu conhecimento da indústria, o quão perto tu acha que a gente está do estágio terminal, do formato terminal das carteiras de cripto hoje? Bom, aí a gente tem que abrir 2 vertentes, né? Você tem a parte custodial e não custodial, né? Então, assim, quando você fala sobre a parte custodial, né? A blockchain é um ledger de confiança, né? A sua relação também com produtos financeiros, né? Com as suas reservas, que você suou bastante, também é regido por relações de confiança, né? Então, a maior parte do público hoje ainda confia na relação que tem com a sua instituição financeira, com o seu banco digital, etc. Então, assim, a gente começa a ver esses players agindo como custodiante, mas facilitando e dando acesso a esses produtos, né? E esse é o perfil de algum dos nossos clientes. Quando você fala sobre carteira não custodial, né? Ou você fazer a sua custódia própria direta, você tem ferramentas que têm tentado resolver esse problema, né? Assim, a gente conhece muito bem MetaMask, Ledger, entre outros, mas você tem essa complexidade. Então, quando você está falando com o usuário e você fala da oportunidade que você tem de explorar esse mercado, mas você começa trazendo uma fricção que é, ok, mas vamos aqui pensar nos 5 passos para você ter acesso a essa carteira. Ok, ele vai lá, cria um acesso, etc. Opa, mas você tem essa responsabilidade aqui, né, com passphrase e se tiver um ataque zumbi, é você, sua carteira e seu passphrase, né? Você desenterra do seu jardim, você faz o que quiser, entendeu? Então, eu acho que hoje existem diversas possibilidades e opções em ambos os sentidos, né? Inclusive, a gente entra também nessa parte de não custodial, não diretamente para o usuário final, né? A gente não oferece uma carteira para o usuário final, vai lá no site da Fireblocks e faz a carteira, não. Mas a gente dá o poder para que nossos clientes, instituições, eles possam oferecer essa carteira onde o cliente é o custodiante final. E eles abstraiam essa parte do passphrase, etc., em algo onde o usuário final ainda tem o controle, mas que ele não precise perder o sono por causa disso, né? Mas eu diria que o principal desafio está em abstrair isso e tirar essa fricção para as carteiras, né, de custódia direta. Para quem não conhece, a Fireblocks é uma empresa israelense, tô certo? É israelense, com sede hoje nos Estados Unidos, mas uma empresa que nasceu em Israel, com 3 fundadores que vieram, né, daquele padrão Israel: inteligência, cibersegurança e 3 metros de altura. Isso. Um deles, sim. Mas eles trouxeram muito essa visão de cibersegurança, né? E no nível institucional. Então, até como anedota aqui, né? Como é que a Fireblocks surgiu? O Michael, nosso CEO, ele vem do mercado de inteligência, de cibersegurança, vendeu a empresa dele de cibersegurança. O que fazia a empresa? Porque quando eu falo mercado de inteligência, eu fico naturalmente curioso. Eu quero saber detalhes. Ele foi o head da unidade 8200 da inteligência israelense, que é a unidade do BIP, né? Que criou o pager. Então... Será que ele trabalhou nesse projeto diretamente? Sim, né? Eu não sei dizer, não posso afirmar, nem... Mas cronologicamente, você olha, tá muito provavelmente. Mas ele liderou essa unidade, os outros 2 cofundadores também lideraram outras unidades. E é padrão, né? Assim, é um acesso que os jovens inteligentes de Israel têm, né? De entrar no exército, ter poderes computacionais absurdos, né, para a realidade local, né, de defesa, etc. Então você imagina, né, jovens inteligentes com acesso a poder computacional e um objetivo, cria-se cabeças muito inteligentes, né? Você vê, tem um histórico bem bacana de fundadores, não só em cibersegurança, mas em diversos segmentos que vieram desse mercado. Eu vou ter que te interromper. Você entendeu o que ele contou, a história que ele contou? O que eu entendi foi que tem muita gente boa que sai de Israel por causa do contexto que eles estão inseridos. Um cara que trabalhou no projeto dos pagers infiltrados lá no Talibã, ou sei lá, que explodiram no bolso dos caras, a operação que demorou anos, saiu para fundar uma das maiores empresas de provisão de infraestrutura para carteiras de cripto do mundo.
Isso. Se fizesse Ledger, imagina se fizesse aparelho de carteira, eu ia ficar desesperado. Sorte que não é isso, né? Não. Mas eu tive que te interromper, porque, pô, a história é curiosíssima. Continua aqui. E depois, eles fundaram empresas de cibersegurança. O Michael teve essa empresa dele adquirida pela Checkpoint. Então, a Checkpoint é uma das maiores players globais de cibersegurança, né? A empresa que inventou o firewall. E dali, ele ainda era cético sobre blockchain, né? Sobre Bitcoin. Mas ele foi chamado para fazer investigações pós-mortem, né? Que a gente fala pós-ataque, de algumas exchanges na época, 2017, 2018, exchanges sul-coreanas que foram atacadas. Na época, valor de época, $200 milhões hackeados. Então, imagina Bitcoin 2017, 200 milhões naquela época, o quanto seria hoje, né? E ali ele viu que as infras ali desse mercado que já estavam institucionais, né, onde você tem a relação exchanges, clientes, o valor do ativo já estava aumentando, então um impacto muito grande. Ele viu que o negócio estava bagunçado, que precisava de um approach diferente. Então a Fireblocks trouxe esse approach, já nasceu com o approach de como resolver isso em escala, né, em nível institucional, e pegou esse DNA de cibersegurança. O outro co-founder, o Idan, leu o white paper do Satoshi e viu algo ali, ficou impressionado, era outro cético, e quando leu o white paper falou, isso faz sentido. Então uniram forças, tem um terceiro, Pavel, também, e criaram a Fireblocks, entendeu? Então esse é o gênesis da Fireblocks ali em 2018. E qual que é o produto ou os produtos da Fireblocks, para quem não conhece? Bom, hoje, assim, a plataforma, lógico, ela cresceu com bastante robustez, novas funcionalidades, mas hoje são três principais pilares, tá? Em nível de tecnologia, a gente cria e a gente oferece a tecnologia para que os nossos clientes tenham, né, controle sobre sua custódia em segurança, tanto em seu favor como seus clientes, né, usuários. Então, a tecnologia para custódia é e a parte de liquidação on-chain, né? Então, também, outra anedota é que antes, você sempre teve traders que, né, movimentavam milhões, centenas de milhões, um cara não dorme em Singapura, entendeu? E fazia transações de milhões com aquele famoso qual o endereço da sua chave, né? Copia, cola, e aí você tem vários triggers de segurança, né? Assim, super não profissionais. Que você checava antes os 4 primeiros dígitos do hash, os 4 últimos, mandava enviar, e o tempo que a blockchain confirmava, você reza, né? Vou fazer uma transaçãozinha de teste antes. A transaçãozinha de teste, que é o padrão, né? E depois manda. Mas isso, quando você pensa em escala, e principalmente, né, instituições ou grandes volumes, cada vez mais perigoso, e abrem-se vulnerabilidades, né, vetores, a gente chama vetor de ataque, né, falando aqui já em cibersegurança, e não é mais seguro, né, e também isso gera todo um trabalho por trás, que por mais que a blockchain seja ali, né, promete e entrega o próximo do T0 na liquidação, mas depois você faz milhares de transações, aí você tem que conciliar, etc., isso acabava demorando. Então, essa parte de liquidação on-chain foi algo muito importante, porque a gente criou um DNS para endereço de depósito, tá? Falando em tecnês aqui. O que é isso? É um Swift on-chain, tá? Então, hoje, os nossos clientes, para ele fazer uma liquidação com a contraparte dele, ele não precisa falar, me dá seu endereço de Bitcoin ou de Ethereum, né? Eles se conectam na mensageria, né, on-chain, isso não é uma blockchain Fireblocks nem nada, e fazem essas operações on-chain. Precisam então, os dois ser clientes Fireblocks? Hoje sim, mas quem sabe, né? Mas para vocês terem uma noção, isso representa boa parte do mercado, tá? Hoje, a Fireblocks, na nossa infraestrutura, processa entre 15% e 20% de todas as transações blockchain, tá? Em todas as principais blockchains. Então, é bastante utilizado. Por número de transações, por volume? Por volume. Por volume. Então, é bastante utilizado, né? E a gente só trabalha com cliente institucional, então, assim, no mundo institucional é bastante utilizado e esse volume hoje está em torno de $400 bilhões por mês, né? Então, é um volume relevante, né? Que passa on-chain,
que ali, passa pela nossa infraestrutura, né? Que os nossos clientes utilizam a nossa infraestrutura para fazer essas transações on-chain em segurança. Vamos elucidar, que eu achei interessante. Muito interessante a metáfora que tu usou do DNS para endereços on-chain. Explica mais como é que funciona isso, e se eu sou um cliente, uma exchange que usa o Fireblocks, quero transferir saldo para outra, eu só coloco o nome dela ali e já aparece tudo que eu preciso saber, tipo isso? Tipo isso, Então, assim, imagina que você é a instituição A, você é a instituição B, né? Você é a exchange, você é um provedor de liquidez, por exemplo. Vocês vão fazer uma transação, então, ao invés de você ligar para ele e falar, me manda aí seu endereço de stablecoin em Tron ou em Solana, vocês se conectam, né, como numa mensageria. Então você vai, a gente chama de Fireblocks Network, tá? Então você vai na Fireblocks Network, você vê sua contraparte lá, você seleciona um vault para se conectar e você fala, olha, e você manda a mensagem para eles, quero me conectar. Ele vai receber ali e falar, opa, sim, tava esperando essa conexão. Ele vai selecionar um vault e vai se conectar. Então mesmo você vai mandar Bitcoin para ele, você não precisa pedir o endereço, você vai mandar para aquele via network, né? Ele vai liquidar on-chain na rede Bitcoin direto e vai aparecer na sua carteira. Então ele não precisa nem saber a sua carteira, entendeu? Ah, não, mas eu vou rotacionar minhas carteiras ali para o depósito. Não interessa, a gente consegue identificar que você mandou Solana para sua carteira e você vai receber Solana do seu lado, sem ele precisar saber o seu endereço. Lógico que depois ele pode ir no Block Explorer, ver a transação e ver qual endereço foi no final, entendeu? Mas você não precisa ficar colando e copiando. Porque tem um tipo de ataque, tem vários tipos de ataques que podem ser explorados no meio do caminho. Então, né, o que a gente chama o man in the middle, spoofing, etc., que são mitigados por isso, porque você não tem um controle manual daqueles endereços, né? Sim, tem um vírus que muda o que o cara copiou na hora que ele vai colar, né? Sim, isso tem sido cada vez mais sofisticado, né? Então, hoje, até essa questão dos primeiros 4 hash, enfim, eu não quero ser muito técnico, mas tem casos onde consegue-se criar carteiras, inclusive, onde tenta reproduzir o começo e o final e misturar no meio, entendeu? Então, pode parecer simples, né? Mas isso ajudou a trazer bastante segurança e escala para essas transações ocorrerem, né, na blockchain. E é uma parte relevante, né? Isso começou há 7 anos atrás, então foram mais de 10 trilhões de dólares que passaram on-chain com isso. Então, imagina, né, o impacto que isso tem, ou dentro desse valor, o que poderia ter explorado como vulnerabilidade Total. Por não ter isso, entendeu? Então, hoje é muito comum você sendo exchange, você sendo provedor de liquidez, você vai falar, putz, tá, eu vou ter uma relação com você, mas cara, vamos fazer liquidação no Fireblocks Network. Você é cliente da Fireblocks, entendeu? Aí, enfim, facilita. É algo que além, né, de toda a tecnologia da MPC, e também não é muito ligar a Fireblocks à custódia, né, a tecnologia da MPC, mas isso é tão importante quanto a parte da gestão da chave, né? Porque a segurança na interação com a blockchain e nas liquidações, né? Sim, você falou de 10 trilhões de volume, pô, se chutar que 1% disso seria roubado por hacks ou ataques, é 100 bilhões de valor poupado ali, né? Isso. Então, é um negócio importante. Eu quero saber mais sobre essa outra parte de gestão das chaves, mas eu fiquei pensando enquanto você falava, não só no quanto a empresa cresceu, mas no tanto que a complexidade do serviço também cresceu conforme foram surgindo novas redes e trocentos endereços diferentes e novas moedas e tal. E aí você falou que, putz, se o cara mudou o endereço de depósito, a rede já identifica e eu, que estou enviando uma moeda, não preciso me preocupar. E fiquei pensando em quantas vezes esses roteadores no meio do caminho já erraram, ou já mandaram para um endereço que não existe, ou já perderam. Acontece esse tipo de incidente? Como é que se lida com esse tipo de incidente? Tem alguma história bizarra que vale a pena você contar, ou o negócio é liso mesmo? Bom, a gente ajuda a mitigar isso, né? Então eu tenho mais história de sucesso do que histórias de terror. Mas pensando assim, em um caso que acontece bastante, enfim, algum cliente nosso, um exchange ou um banco que está oferecendo cripto, você vai oferecer um stablecoin de dólar e você vai falar, tá, eu tenho suporte à rede A, B e C. Agora imagina que o cara que está depositando, ele às vezes não entende, né, a complexidade, que por trás daquela stablecoin tem N redes, né, N possibilidade de redes por trás. Ele vai lá e manda na rede errada. Você, sendo exchange, o que você faria? Você devolveria para ele?
Agora imagina, se você vai devolver, além dos custos da rede, ele vai abrir um ticket de suporte na sua plataforma, que você vai ter que lidar. Ou vai no Twitter falar mal da sua plataforma. Então você faria isso, você aceitaria aquilo, reproduziria na carteira dele um saldo em stablecoin e resolveria internamente, faria um swap para a rede certa internamente, para não criar aquela fricção. Então isso são casos de uso similares, né? Ou mandar stablecoin a outra stablecoin de dólar, aí você vai também criar essa fricção, ou você vai resolver internamente para não criar um ticket, uma insatisfação do cliente, né? Então, o que a gente mais vê são questões assim, operacionais pequenas, que não tem muito como controlar, né? Porque você, como exchange, você pode oferecer para o seu cliente a opção A e B, e ele trazer a C, e a blockchain é isso, né? Se confirmar, vai aparecer na carteira, né? Então, como é que você gerencia isso? Agora, em termos de casos complexos e cabeludos assim, é raro de acontecer, assim, eu não me lembro de nenhum que possa contar uma história engraçada aqui. E o que é o tal do MPC e essa parte da gestão de chaves, que acho que a gente nem entrou nela ainda? Sim, eu não quero levar muito pro lado técnico, mas... Então explica do jeito mais banal que uma criança de 5 anos vai entender por que a Fireblocks seria contratada por uma exchange ou instituição. Ótimo. Então, assim, a ideia é not your keys, not your coins, né? Not your tokens. Então, isso a gente concorda, né? Agora, quando você tem uma chave por inteiro em um lugar, você há de concordar que você tem muito poder em um lugar e você tem uma vulnerabilidade, né? Então, seja isso no seu quintal, né, com ledger físico, ou seja isso na nuvem. O que o MPC faz? Ele, né, é um tipo de criptografia, mas ele distribui isso, tá? Ele distribui isso em diferentes key shares. Então, não são em diferentes chaves, são diferentes... A chave, ela é fragmentada, tá? E distribuída. Então, o MPC, no MPC, a ideia é que não existe uma chave por inteiro em nenhum lugar. Então, você fragmenta, você distribui, e você mitiga e distribui esse risco, porque imagina que, em vez de você... Eu sei que ele tem um ledger enterrado no quintal. Você vai atrás, né, assim, pensando em vulnerabilidades. Ele vira um ponto de vulnerabilidade que você tiver acesso àquele ledger daquela pessoa, tem N maneiras, né, que você pode explorar para tentar ter acesso àquilo. É a mesma coisa com a instituição, né? Se você tem isso em um lugar só, e você tem um cara com poder de movimentar tudo aquilo, você não tem nenhum nível de governança e você tem algumas vulnerabilidades. O MPC, ele distribui isso, tá? E distribui como? Aí vem outra tecnologia, que a gente chama de computação confidencial. Computação confidencial nada mais é do que enclaves seguros, tá? Que também são distribuídos em nuvem. Então imagina que os seus fragmentos de chaves, e já não existe uma chave por inteiro, está fragmentado e está dentro de enclaves, né, distribuídos em nuvens e etc. E essa parte é legal porque, de fato, ela distribui esse risco e mitiga bastante, né, o que a gente chama do ponto único de comprometimento. Não existe. Mas, ao mesmo tempo, a Fireblocks ela não tem poder de custodiante. Então, a gente tem que fazer toda essa criptografia e distribuição em segurança e, no final do dia, te dá o total controle desse sistema. Né? Por quê? Acontece, né, voltando aqui pro ataque Apocalipse, ou a Fireblocks deixa de existir amanhã. Você tem que ter acesso aos seus ativos. Né? Então, a gente construiu... A complexidade está por trás de construir tudo isso, né, essas camadas, de uma maneira onde consiga acompanhar a dinâmica da blockchain, que a gente conhece, né? E sem abrir mão da segurança. E no caso do Apocalipse, você, cliente, tenha total controle, né, das suas chaves com ou sem Fireblocks, tá? Então, o MPC é isso, fragmentação da chave, distribuição, né, em claves seguros e uma camada de firewall de governança, que não tem como deixar de abrir mão. Você estava falando de outro caso sobre governança, que é tão importante quanto, né? Pensando em instituições, você tem que ter uma série de governanças, né, de quem tem acesso, quem pode fazer o quê, em qual cenário e etc. Que isso a gente também trouxe, que é terceiro pilar que eu acabei não falando, que é essa parte de
de perímetro de segurança e governança, que não é um produto, mas assim, não é que nem não é um produto que nem carteira ou uma ação como liquidar um chain, mas ele que cerca tudo isso e garante, né, que o que acontece ali seja seguro. Então. Que é tipo, no caso de uma exchange que contrata Fireblocks, é basicamente dizer, se quiser mexer a hot wallet, valor até tanto, precisa da aprovação desse cara, desse cara e desse cara. Isso, exatamente. Pensando na operação institucional, você tem diversas áreas, né? Então você pode ter a área de trading, tesouraria, que dá ação e você vai pedir que um de X pessoas daquela turma vai ter que aprovar. Mas meu time de compliance tem que aprovar. Ou acima de tal valor, meu time de compliance, enfim. É bem granular, né? Então, é isso. Você criar quórums e visibilidade e supervisão de todo o processo, principalmente antes de ir para blockchain, né? Porque uma vez que vai para blockchain, não tem como ter volta, né? Sim. Então, como você cria governança e níveis de controle off-chain para replicar suas políticas, né? Então, quando você vai em instituições já fintechs, bancos, exchanges, você já tem políticas, né? De operacional, de segurança, de compliance. Como você replica isso numa plataforma que controla ali, né? O controle os seus ativos e a movimentação deles antes do ativo ir para a rede. Porque a blockchain é tão eficiente que, né, uma vez que vai para a rede, não tem mais volta. Então, esse é o papel principal que a gente cumpre. A Fireblocks é opinionada sobre como o funcionário da empresa lá na ponta está guardando a chave dele, ou não? Não. Assim, lógico que a arquitetura ela é construída, né, a tecnologia é construída para se comportar de certa maneira e ter uma certa modularidade, né, para se adaptar a diversos casos ou a diversos requisitos dos clientes. A gente tem uma série de documentação e até habilitação dos nossos clientes em relação a melhores práticas, lógico, né? A gente não quer dar só uma plataforma e uma documentação de API e falar boa sorte, então a gente passa por melhores práticas, né? A gente, por essa capilaridade que a gente tem, a gente já viu de tudo e também o approach de segurança, né? Sempre se preparar para o pior, né? Então, a gente estressa o máximo possível e passa para o cliente as melhores práticas que a gente conhece, né, de gerir isso, mas essa gestão é do cliente, né? Assim, até porque cada realidade, cada operação pode ter sua particularidade, cada jurisdição pode ter suas regras, né, leis e etc. Como plataforma de tecnologia, a gente não tem como cobrir tudo nessa granularidade no final do dia, mas a plataforma tem que ser modular o suficiente para não abrir mão da segurança e o cliente poder ter N maneiras de fazer isso, né, e ser responsável por essa sua segurança. E se a gente também fosse muito no nível de pegar na mão do cara e falar, deixa eu fazer junto com você, em algum momento a gente poderia ter o risco de estar tão dentro que de ter controle dos ativos, e não Sim. é nosso papel, né? No processo do MPC, a chave é criada e depois dissipada, ou ela já é criada em pedaços? Ela já é criada em pedaços. Então, não existe uma chave por inteiro. Onde é que vive essa chave, tá? Como tudo tem que ter um backup, tá? Então, o nosso cliente ele é responsável pelo seu backup e no seu backup ele tem uma chave, né, encriptada que ele é responsável por guardar. Porque Inteira? Isso. Uma chave, é uma representação da chave inteira, né? Que na verdade ele consegue remontar as 3 partes, mas de forma encriptada. A gente tem a política do quebrar o vidro. O que é a política do quebrar o vidro, né? Voltando pro ataque apocalíptico, eu vou começar a usar outros exemplos, né? Para não achar que eu sou alarmista. Mas voltando para esse caso, o nosso cliente quebra o vidro, pega a sua chave, remonta e tem controle, tá? Nesse sentido, ele tem a responsabilidade de pegar esse backup e ele fazer a guarda. Por quê? Se a Fireblocks fizesse a guarda, a gente teria o poder, né, que ele deveria ter. E isso pode ser feito de N maneiras, né? Existem serviços de terceiros que te ajudam a fazer isso e você pode guardar isso dentro de um cofre escuro no -7 ali do Banco Central ou no HSM, entendeu? Então tem N maneiras de fazer isso. Agora isso é responsabilidade do nosso cliente. Entendi. Boa, eu tava pensando na diferença entre
o processo de Shamir, por exemplo, onde tu pega uma chave e quebra ela em vários pedaços, versus o processo de vocês. A diferença, né, assim, quando você pega as tecnologias que precederam, né, que você pega multisig, etc., na verdade você tem N chaves que representam, né, o poder de você constituir ou de você fazer uma transação. Então você tem, eu preciso de assinatura de 2 de 3 chaves para fazer isso. A Fireblocks, não, ela o MPC, ele fragmenta essa chave e ela pode ter uma derivação de N, entendeu? Porque é isso, uma instituição pode ter 100 pessoas com poder de autorizar uma transação, entendeu? E a ideia é que não haja essa chave, mas a melhor prática e o que a gente espera também que a regulação traga é a obrigação de fazer esse backup e de fazer num certo período, porque tem um risco, você tem um risco, falando de riscos, né? Você tem o risco natural de acontecer alguma coisa na sua operação, alguma vulnerabilidade, você tem um risco do seu provedor de tecnologia, né? Que assim, o nosso trabalho é mitigar riscos, não existe nenhum cenário onde não exista riscos, né? A gente tenta mitigar isso ao máximo, mas tem o risco da blockchain. Então, assim, a gente, antes de começar aqui, estava falando sobre airdrops, etc., né? Imagina que você não fez o backup de um ambiente seu, desativou seu ambiente, porque, não, eu não vou usar mais, mas você nunca fez backup. Mas aquele ambiente você tinha uns tokens lá que não valiam nada, uns NFTs e tal, que você recebeu airdrop. Aí passa 6 meses, você vê a notícia em algum dos portais e fala que aquele NFT vale $50 mil. Você não tem mais acesso à sua plataforma, você esqueceu o acesso, e você não fez o backup. Onde é que estão aqueles tokens? Se você ligar para a Fireblocks, a gente vai falar, tá, mas você fez o backup? Você fez o backup, você tem as ferramentas para recuperar isso, a gente te auxilia nos passos. Você não fez o backup, tá travado numa dimensão chamada blockchain, entendeu? A gente não tem controle sobre isso. Então você faz o backup, tem como recuperar, né? Você consegue recuperar sozinho e a gente pode ajudar nos passos. Então, assim, você estava falando de algum caso que aconteceu, isso já aconteceu com clientes que não fizeram backup, depois falaram, putz, eu recebi $2 milhões de airdrop, né? Eu vi agora que vale $2 milhões, preciso ganhar acesso de novo à plataforma. Você fez o backup? Não. Você tem acesso? Não lembro de nada. Então, como é que eu posso te ajudar, entendeu? Então, isso, em algumas jurisdições, o próprio regulador está trazendo, né? Um prazo, você tem que fazer o backup até 30, 60 dias e monitora isso, faz auditoria disso para garantir, né, que, dentre todos os riscos, o risco da blockchain de você não ter um backup não existe, né? Eu acho muito louco, desculpa te interromper, você já fala, eu acho muito louco essa figura intermediária, juridicamente falando, que cripto permite quando se fala de custódia, porque a gente nem falou disso, né? Mas tem algumas modalidades do serviço multiassinatura ou de particionamento de chaves, onde o provedor de serviço fica com um pedaço ou alguns pedaços da chave e até funciona como um assinador complementar para certas transações, mas nunca de forma que ele consiga unilateralmente tomar os fundos, né? E aí, como é que tu classifica isso? É um transmissor de dinheiro ou não é, né? Porque tem autoridade para movimentar os fundos? Não, sozinho não, mas contribui. Eu acho muito louco essa... Eu lembro uma época que isso faz um tempo já, acho que já amadureceu esse pensamento, mas que queriam caracterizar a MetaMask como uma VASP, como uma provedora, e aí na mesma caixinha que eles estavam colocando corretoras, etc., e aí tiveram que no Congresso provar que eles não eram. Acho que hoje isso já tá meio pacificado que não é, mas foi um debate foda e que eles não tinham, exatamente como tu falou, eles não tinham muito controle como bloquear dinheiro de alguém, por exemplo. Agora assim, você tocou num ponto importante, né? Na sopa de letrinhas, tem várias ofertas diferentes e implantações diferentes, né? Então, quando você pega o MPC é um paper acadêmico criptográfico de décadas atrás que é implementado de N maneiras, né? A Fireblocks tem uma maneira proprietária, que é open source, até alguns dos nossos concorrentes utilizam nossa implantação, mas tem N maneiras. E você tem outras tecnologias. E como você equivale todas no mesmo
no mesmo patamar para você criar regras, entendeu? É difícil, porque cada um vai ter um arranjo diferente. Tem sim como, né, verificar, aquele famoso, né, confie, mas verifique. Tem sim como verificar se a Fireblocks, se o seu outro provedor, de fato tem ingerência, né, ali sobre poder de movimentar ou não, tá? Mas as implantações são diferentes. O que equivale todas no mesmo patamar? É o backup. Todas têm que ter backup. O HSM tem que ter backup, o MPC da Fireblocks tem que ter backup, o Zezinho, Ledger, todos têm que ter, entendeu? Então, é aqui onde vive o controle mesmo. O MPC acaba sendo um arranjo de segurança mais operacional, entendeu? Ali das transações, mas o controle sobre os ativos, ele no final do dia é o backup, entendeu? E aí eu falo de maneira geral, né? Não só com a Fireblocks. Uma dúvida sobre o MPC é qual seria a vantagem ou trade-offs do MPC em relação a uma carteira multi-assinatura? É difícil falar até sobre trade-off, porque hoje em dia até grandes provedores de carteiras multisig já não usam mais multisig e já migraram para o MPC. Eu vejo mais como o multisig precedeu o MPC, e o MPC tem diferentes implantações, né? Mas eu acho que hoje o MPC já é meio que... com certeza é o modelo mais utilizado, mas assim, a capilaridade é quase que total hoje, né? Quando a gente comparava isso... Numa wallet de varejo assim, você ainda faz uma carteira multi-assinatura normal sem MPC? Sim. Mas assim, quando você compara isso no nível institucional, imagina que um caso de uso que fazia muito sentido há uns 4 anos atrás, você vai criar milhões de carteiras de Ethereum. No multisig você tem que criar uma por uma e pagar o gas de uma por uma. Era um custo absurdo. Mais 2021 que estava bombando e tal, a gente consegue fazer isso num contrato só, entendeu? O que é mais? A questão da própria governança, segurança, existia essa questão de, sim, né, tinha alguns casos que se você tivesse maior parte, se o provedor tivesse 2 das 3 partes da chave, ou 2 chaves de 3, ele tinha poder de movimentar e tal. Isso, o MPC ajudou a simplificar isso e trazer até mais robustez, né? Blockchains também, né? Você tem, aí sendo um pouco mais técnico, você tem blockchains que são com assinatura ECDSA ou EDDSA, você tinha muita limitação de adicionar novos blockchains, então era muito difícil escalar, né, com aquele arranjo. E aí hoje eu acho que em nível institucional, pelo menos, é pouquíssimo utilizado. O Paradigma Cast agora está sendo patrocinado pela Coinbase, que é a corretora que custodia moedas de quase todos os ETFs de cripto lá nos Estados Unidos. É uma das exchanges mais antigas e mais seguras do mundo. A Coinbase está com uma condição especial na qual todo mundo aqui que ainda não tem conta lá, se escanear esse QR Code que está na tela aparecendo para vocês agora, é só pegar o celular, ligar a câmera e apontar para esse QR Code e tocar no que aparecer. Faz a sua conta lá que você vai ganhar R$20 em Bitcoin assim que você completar a primeira negociação. Não é em altcoin, não é em real, não é em dólar, é em Bitcoin, vai cair direto na sua conta. Então se você ainda não tem um cadastro na Coinbase, usa o QR Code ou toca no link da descrição e abre a sua conta lá que você já vai sair com vintão de largada. Aproveita, que não vai durar muito. Fechou? A Fireblocks não tem nenhum produto pro varejo, certo? Não. Para um investidor de varejo que tá com bastante cripto e quer ter uma custódia braba, mas é um investidor de varejo, como fazer uma carteira descentralizada, com a segurança não num ponto central de falha e segura? Bom, primeiro puxando a sardinha é usar algum dos nossos clientes. E aí são vários, né? Assim, aqui no Brasil. Pode falar ou não? Posso. Tem alguns que são públicos, né? Então, as principais exchanges do Brasil usam nossa tecnologia. Nubank, BTG usam nossa tecnologia. Coinbase usa? Coinbase não. Coinbase usa um time muito bom, inclusive. Brabo. E existe uma cooperação muito grande dos nossos times que conversam bastante no nível de segurança.
enfim... Ele ia falar alguma coisa, ele olhou pro logo da Coinbase aqui. Não. Eu tô tentando lembrar, Não, mas eu já falei, o time da Coinbase. Na verdade, né, um dos NPCs que existem é o Lindolf, então não quero errar o nome, mas esse cara que criou essa criptografia é do time da Coinbase hoje. É um criptógrafo super respeitado e é um time muito bom que eles têm. Então, assim, em termos de exchanges, bancos, fintechs, hoje, enfim, Inter, Mercado Livre, são vários que usam a Fireblocks, né? Então, e às vezes você nem sabe, né? A tecnologia que está por trás, que quase você nunca ouviu falar. Quase sempre você não sabe, na verdade. Eu aposto que muito pouca gente conhece a Fireblocks que está assistindo. Então, e por trás de algumas blockchains. Então, é isso, né? Você falou que usavam muito a Safe, hoje já usam muito a gente. Então, Solana é um que eu posso falar que usa a gente. Plataformas de DeFi, enfim. É um espectro muito grande. Tem corporates, tipo Heineken, Louis Vuitton, Adidas usam a gente, entendeu? Projetos de NFT. Que curioso. Então, assim, o Pudgy Penguins, que está aqui também. Então, assim, tem Wormhole, tem vários... É muito extenso, porque a mesma tecnologia serve a todos, né? O que a gente está falando aqui no começo. A carteira está no centro de tudo na blockchain, né? Então, a gente está em muito lugar ali como infraestrutura, em diversas capacidades, tem players, exchanges, operações que são construídas 100% em cima da Fireblocks, né? Então é como se fosse na Amazon e construísse uma plataforma de streaming, né? E tem casos que usa para algo específico, para esse caso específico, ou para aquele caso específico, entendeu? Então é bem abrangente, assim. Tá, mas eu vou dar um passo atrás e vou ser pernicioso. Para um plebeu que está acumulando sua fortuna em cripto agora e quer ter um setup aspiracionalmente tão seguro quanto das instituições, mas ele não é uma instituição. A sua sugestão seria deixar o dinheiro nas exchanges que usam uma infraestrutura boa. Não só exchange, sim, mas sim, nossos clientes institucionais. Agora, se você quer ter maior controle, eu lembrei de um agora. Um dos nossos primeiros funcionários, ele é até latino, ele está criando uma empresa chamada Control, que é exatamente abstraindo a tecnologia das carteiras não custodiais da Fireblocks para entregar para esse tipo de investidor. Pessoa física ou, enfim, um investidor, digamos, menos no nível institucional, que precisa dessa governança, dessa robustez, digo só robustez, de complexidade, para abstrair isso para um produto mais simples, usando MPC, facilitando essa questão facilitando, não só facilitando, mas trazendo mais resguardo para essa questão do passphrase, etc. É um startup, né, tá em fases iniciais, eu acho que o produto já está rodando, mas captou dinheiro de bons VCs, etc. É um cara que construiu o nosso time de sucesso do cliente desde o começo e agora tá nessa empreitada. Irado. Boa dica. Então tá surgindo isso em níveis, porque também não deixa de ser uma preocupação, nem todo mundo vai usar um cliente, um player institucional. Você vê já os reguladores amaciando em relação à custódia direta, né? Então a gente espera que haja essa possibilidade e com isso... Como assim? Fale mais, amaciando sobre custódia direta. Não, cada vez mais você ouve reguladores, inclusive americanos, né? O regulador americano, que se você for pensar numa primeira bate-bola com eles, assim, se você for trazer a ideia de dar o poder do usuário ter controle sobre sua própria custódia de um produto financeiro, a resposta é não, né? Você tem... Graças a Deus que ninguém perguntou, né? Não, mas o que acontece? Eles sabem que isso está inerente, né, no cripto. E o approach sempre foi, né, você esperar que eles falassem não tem porquê isso acontecer, né? Mas hoje eu não digo que eles estão livremente ou abertamente, né, escrevendo regras permitindo e abrindo isso, mas na interação com eles no mundo inteiro,
eles perguntam, não, mas se tiver um arranjo de custódia direta, como é que isso pode ser mais seguro? Como é que isso pode funcionar, entendeu? Então, isso eu acho que é um ganho substancial, assim, né, para quem está no mercado, porque é uma possibilidade onde, né, principalmente você que é mais nativo e que você entende, que você quer ter esse controle, você gostaria de ter, né? Então, assim, eu às vezes me surpreendo, né? Na posição que a gente acaba vendo ou conversando com reguladores do mundo inteiro, eu me surpreendo quando eles perguntam sim, tipo, não no sentido de, como funciona isso, quero bloquear. Não, mas se a gente fosse permitir isso, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira segura, né? Ter controles, prevenção à lavagem de dinheiro, etc., que são perguntas relevantes, entendeu? Então, não sei, é um isso que eu chamo de amadurecimento e quem sabe, né? Isso possa ser uma possibilidade que o regulador abençoe, né? O embrace. E para cliente institucional, outra dúvida que eu fiquei, qual que é o piso para alguém considerar ser um cliente da Fireblocks? A partir de quanto faz sentido? É por volume, por movimentação? Como é que se pensa? Não, quando você pensa em casos de uso, não tem um caso de uso onde você interage com a blockchain que você não precisa de uma carteira. Então, a gente, tudo atende que esteja on-chain, a gente quer ser a tecnologia por trás, né? E como é que se cobra? Um FII mensal? A gente cobra um contrato anual. E, enfim, hoje, se você for no nosso site, eu acho que tem opções de poucos milhares de dólares por ano, entendeu? Lógico que isso vem com um certo limite de volume, etc. Mas, hoje em dia, eu posso dizer que comercialmente, a gente consegue atender a todos, a pequenas startups, a grandes bancos, a exchanges, enfim. Como eu disse, tem desde casos... citar aqui nossos irmãos argentinos, tem casos de cliente nosso tokenizando passagem aérea na Argentina, ou carreira de jogador de tênis. Tem um no Panamá, daquela família dos Duty Frees, que está tokenizando whisky. Aí é o que eu falei, Adidas, Heineken, há grandes exchanges, bancos e OTCs pequenos, né? Times de trading de 3, 4 pessoas. Então, assim... Não existe um impeditivo, ou não existe assim, a Fireblocks é só para grandes operações. Pelo contrário, na verdade, a gente gosta de chegar cedo porque a gente tem um histórico bacana de empresas que começaram com a gente pequenas e conseguiram escalar, né, para algo substancial, e a gente quer ser essa tecnologia, né, prova do futuro. Justo. Quem que você investiria se pudesse investir em qualquer atleta, ou cantor, ou influenciador, ou talento tokenizado? Bortoleto, piloto de Fórmula 1. É mesmo, Guiriba? É o único brasileiro que tá vingando ali, porque equipe de merda do caramba. Ele tem uma equipe, eu não assisto. Ele tá na Sauber, salvo engano. E conseguiu uma boa colocação, acho que vai virar áudio agora, né? Então achei bem legal isso. Então seria... E o engraçado que eles fizeram, cara, porque assim, no futebol, basquete, você tem outros mecanismos e que você não pode fazer isso na carreira do cara, mas eles fizeram tenistas e jogadores de golfe, porque aí já é um cara mais independente, é que nem piloto, né? Você já é mais independente, você cuida da sua carreira, não tem nenhuma amarração com federação e tal. Então, assim, é isso. Você precisa de uma carteira, projetos não só de NFT, mas de fidelidade, por exemplo. Tem casos de sucesso que a gente tem mundo afora. Tem um caso de uma operadora em Dubai que ela tokeniza o roaming de celular. Então, no roaming você gera créditos. Eu não entendi até conhecer esse caso. E ele tokeniza isso e criou um mercado secundário para isso. Interessante. Então, assim, se tem blockchain, geralmente ou smart contract, geralmente tem que ter uma carteira envolvida. Então, se está numa das centenas de blockchains que a gente suporta, você pode usar a Fireblocks. Hoje, nesse setor de custódia de instituições, quem são os principais concorrentes da Fireblocks? Porque quando eu vejo de carteiras para varejo, OpenSwap, MetaMask, Phantom, é uma competição bem clara porque eles estão disputando em questão de marketing. Mas como tu falou, a Fireblocks tem muita gente que nem sabe que está utilizando por infra. Ou às vezes um desses você está utilizando Fireblocks. Um desses que você citou usa, tem uma grande rede social, não sei se é público, mas que a nossa tecnologia por trás, né, que também é uma fundação. Então, assim... grande?
Só pode ser uma, mas tudo bem, continua. Então, às vezes você não sabe, mas está utilizando a nossa tecnologia, que é um bom sinal, porque tem um nível de segurança legal, não que as outras não tenham, né? Hoje ficou muito segmentado, né? Então, a Fireblocks ela acabou tendo uma capilaridade talvez a maior do mercado, que a gente consiga atender o mercado criptonativo, projetos pequenos de NFT, carteira não custodial, a bancos, a grandes instituições. E aí, o que a gente vê são competidores específicos nesses nichos, né? Então, quando você vai lá, carteira não custodial, Privy, enfim, tem outras. Quando você vai no criptonativo ali, né? Você tem o Tila, você tem a Bitcoin, continua muito forte. Quando você vai nesse institucional, onde você tem que ir em banco, onde tem uns requisitos, né? Requisitos de banco, onde mistura um pouco de tecnologias de legado dos anos 80 com o hoje, aí você tem outras soluções. Então, ficou mais compartimentalizado e a gente continuou forte em todos e temos concorrentes fortes e challengers, né, novos assim, em cada um desses, né? A Privy não é de Israel também? Ou eu tô confundindo? Eu acho que os fundadores são. Porque Não, no chutômetro, se você falar, metade vai ser, né? Mas são bravos. Sim, Você já foi pra lá? Sim, eu fui recentemente. É um país bem interessante, né? E até você passar tempo com um time assim, né? O racional, né? O poder analítico e lógico deles é fora do comum, assim, né? A média é muito alta, né? Assim, de capacidade e é bem interessante. Eu adoro passar tempo com eles e entender como eles pensam, porque realmente é bem interessante. E a pessoa que fez a pauta aqui pra gente antes, pesquisa que sempre faz antes, tinha uma linha lá que dizia que você já tinha morado em Mônaco, ou passado um tempo em Mônaco. É verdade? Sim. Ou foi erro nosso? Eu fiz faculdade lá. Em Mônaco? Ô, louco. Não, isso aí você vai contar pra nós. Do quê? De fazer relógio? Não. De business. Tem um foco muito grande, né? Lá tem um foco muito grande em luxo e um foco muito grande em finanças, né? Eu não comecei minha carreira lá, mas, enfim, no mercado financeiro eu comecei lá. Então, eu lembro que na minha época tinham 42 bancos e 36 mil habitantes. Então, assim, tem um apelo muito grande, né? Assim, de wealth, de riqueza mesmo. E acabei parando por lá, né? E fazendo faculdade por lá e vivi poucos anos lá no começo. Mas, e foi legal? Cara, foi bem legal, mas tem uma mística muito grande, né? Assim, é uma cidade que pode ser muito cara, é uma bolha, né? Mas é uma cidade que pode ser muito cara, mas não dá para viver, é a mesma coisa que viver na Europa, assim. Dá para viver de boa? Sim. E também o Mônaco, se não me engano, é menor que o Parque Ibirapuera, né? Então, assim, você consegue morar do outro lado do cassino, já é França, e ser bem mais barato, entendeu? Tem 42 bancos no espaço de um Parque Ibirapuera. Isso, com 36 mil habitantes. Então, mas é super interessante, né? Você vê muitas culturas diferentes, né? É muito raro ver um monegasco, né? Você tá falando de Fórmula 1, tem o Leclerc. Ele é monegasco? Ele é monegasco, sim. Nossa. Mas é raríssimo, né? E eles se consideram monegascos? Monegascos. Quão forte é a identidade? Muito, mas para você ser monegasco mesmo, você precisa ser, tipo, terceira ou quarta geração lá, entendeu? Então, se eu continuasse morando lá... Você diz do ponto de vista de passaporte? É mesmo? Então, assim, meu bisneto talvez virasse monegasco. Entendeu? Uau! Se virasse... Mas, por outro lado, tipo, quem quer ir passar um tempo lá, morar lá, eles são abertos, assim. Sim. Basta ter muito dinheiro. Ou ir na aventura que nem eu pra estudar. Mas a faculdade era dentro do estádio do Mônaco, inclusive. Era uma faculdade pequena, hoje é maior. E foi super interessante, cara, porque realmente você vive com várias culturas, você vê bastante riqueza, né? Mas você vê mais no verão, né? Porque fora isso é bem parado e meio sem graça mesmo, assim, não é tão... Não é isso que você vê, você não tá... Grand Prix todo dia, festa, iate todo dia, não.
E tem algum lugar que você conheceu nessa época ali, por perto ou não, que você olha e fala, puta, esse lugar eu queria morar? Cara, o Mediterrâneo é muito legal, né? Assim, e tem certas regiões que são muito bonitas. Mas a gente vê ali, né, países como França, Itália, Espanha, que você tem a mesma raiz latina, né, de certa maneira, mas é muito diferente, entendeu? Eu conheci culturas ou países onde, mais longe que seja, é mais parecida a cultura com a nossa, entendeu? Então, assim, é difícil. Eu passei 10 anos, né, morando fora, então eu já passei por essa fase e foi super legal. Então já não tenho aquele, putz, quero morar na Itália e tal. Mas aquela região ali, essa região, a região do norte da Itália, é bem legal, assim, eu gosto, mas assim, eu já não tenho mais esse... Afã. Exatamente, de tipo, morar fora, até porque eu já tive a oportunidade, agora recomendo muito, foi uma experiência sensacional, assim, realmente de formação não só ali na faculdade, mas de caráter, de lidar ali com diversas culturas, foi super válido. Mas você quer que seus filhos cresçam no Brasil, pelo menos no começo? Não, no começo sim, né, aquele negócio, hoje em dia já não dá mais, né, pra jogar bola debaixo do prédio e tal, mas assim... Esse cara que mora num lugar que dá ainda. Interior de Minas. Pô, interior... Então, esse é o próximo passo, né? Assim, quando eu não sou de São Paulo, mas quando eu mudei pra São Paulo, você acha assim, né? Que o ápice da vida, do luxo, é morar, né? A um quarteirão daqui, do escritório, né? Numa casa, ou um quarteirão do seu escritório ali, na Faria Lima. Até o ponto que você faz e você vê que é o mais longe do conforto possível, né? O conforto é isso, é morar no interior e isso ainda é viável, né? Então, mas não, assim, eu acho que a experiência é super válida e que meus filhos vá explorar o mundo, criar para o mundo e se for para Mônaco, para onde for, né? Hoje o mundo, a dinâmica tem mudado bastante, né? Eu lembro que na época tinha muita gente, né, europeia, que na minha faculdade estudava mandarim para ir para a China e tal. Hoje, algum deles até estão lá. E eu falava, como assim? Você vai mudar para outro lado do mundo, num país que está desenvolvendo ainda e tal, gigante. E essa dinâmica tem mudado, né? Dubai também tem crescido bastante. Então, sei lá, daqui a 20 anos pode ser outro país que vai ser mais interessante. Até porque a Europa também tá mais violenta, né? E tal. Hoje você vai para algumas cidades na Europa, mesma coisa de São Paulo, né? O nível de risco, os mesmos crimes e tal. Então, hoje enfim, o mundo tem mudado essa dinâmica. Mas experiência super válida, indico. E no Brasil, de 0 a 100, quão otimista você é? Cara, eu sou cético otimista, né? Então, assim, eu sou sempre otimista, né? O Brasil é o país do futuro, sempre será. Mas eu acho que também, morando fora há muito tempo, tem essas questões. Por exemplo, na Europa, as coisas não mudam, né? Elas são feitas para não mudar. Dinheiro não muda de mão. É isso. Estou falando. 42 bancos, 36 mil habitantes. Não existe isso. Vou trocar esse banco por aquele. Ou que nem aqui no Brasil, né? Que todo mundo tem 5 aplicativos de banco. Você tem, né, os seus 2 neobanks, você tem 3 contas no banco. Lá não. Lá é tudo parado. Entendeu? Então, não tem muito mais o que construir e realocar, né? E o Brasil, aquele famoso ruim, mas é bom, né? Mas tem várias oportunidades, né? Então, eu sou otimista. No mercado que a gente trabalha, né, tecnologia e mercado financeiro, eu acho que não perde para lugar nenhum. Isso não só eu, na minha experiência, mas você vê pessoas que vêm de fora e conversam com o mercado aqui, falam que é super maduro. A gente só tem que exportar isso para o resto do país inteiro, né? Uhum. Mais educação, mais acesso e mais produtividade. Mas, assim, eu sou super otimista e estou feliz aqui. E, como já vivi fora, é sempre opção, né? Então, também para... Se a saída do Brasil, se a melhor saída do Brasil for Guarulhos, eu já sei o caminho, entendeu? Mas eu acho que cara, é super promissor, né? E cripto é um desses temas, né? Que o Brasil pode ser um hub, ou ainda é um hub aqui na região. E então, assim, a bola tá na marca do pênalti, a gente tá ali para bater, tá sem goleiro. E, assim, para quem viveu o suficiente, a gente já viu o Brasil nessa situação e isolar a bola algumas vezes. Mas algumas vezes a gente já acerta, né? Então eu espero que com cripto a gente meta essa bola no gol, né? Boa, excelente.
Vamos pro ping-pong final? Bora. A gente faz 7 perguntinhas aqui e você responde de uma maneira concisa. Fechado? Eu começo ou você começa? Posso começar. Vai. Uma boa prática de segurança que tu indica para nossa audiência. Bom, a melhor prática, isso eu estava conversando com o meu CEO também na conversa mais informal, é stay under the radar, né? Você não quer chamar a atenção. Mas, assim, para você lidar com ativos digitais, é o famoso confie, mas verifique. Então, verifique com quem você está transacionando, para onde vai. A gente tem algo muito legal que a gente trouxe para DeFi, que a gente faz o screening da transação. Então, você está interagindo com um contrato, às vezes você está achando que está interagindo com um contrato de DeFi que você conhece, e às vezes é um phishing, alguma coisa. A gente lê isso antes da transação e te passa, né? Isso é um contrato de risco, é um contrato novo, tem certeza e tal. E isso tem ajudado bastante os nossos clientes que estão em DeFi, etc. Mas se você não tem essa ferramenta, verifique, porque hoje phishing ou qualquer outro tipo de ataque está muito sofisticado, né? Não é mais um e-mail, né, com erro de misspelling, etc. Hoje você tem inteligência artificial, hoje você tem... a gente teve o caso de uma grande exchange que foi hackeada agora há pouco não, né? 2, 3 meses atrás, que foi fator humano. Foram interviram em um desenvolvedor da carteira da plataforma. Então, foi no provedor de carteira. Geralmente, eles fazem o target nas exchanges. Nos assinadores, né? Eles foram na carteira, no provedor de carteira. E os hackers tiveram acesso a tudo que aquele provedor tinha. Mas só que, quando a gente está falando de Estado-nação, a gente não está falando aqui de um hacker num porão. A gente está falando de um Estado-nação que financia esses ataques. E eles são muito inteligentes, são muito bons. Então, assim, eles foram eles conseguiram ir até o desenvolvedor dessa carteira, ganhar acesso a tudo, e em vez do spray and pray, que é tipo, vamos dar uma ordem aqui, o que a gente conseguir capturar, a gente captura. Não, eles ficaram lá, na manha, assinando transações autênticas, já tinham identificado a carteira daquele player, sabiam que tinha um valor relevante lá, e na hora H foram, e foi só uma vez, uma carteira, e foi 1,5 bi, entendeu? Então, assim, tá ficando muito sofisticado, então tenham muito cuidado com e-mails que você receba, comunicação. Assim, é muito difícil, porque hoje as carteiras são extensões de browser, né? Mas muito cuidado ao instalar uma extensão de browser. Isso é super perigoso, é super sensível. E é isso. Uma vez que você perde o seu acesso, o seu controle, o prejuízo pode ser grande. Pergunta 2 de 7. De 0 a 100, qual a sua estimativa? Quantos % dos hacks em cripto foram feitos por norte-coreanos? Hoje, desses grandes, eu diria 90. Realmente a maior máquina. Hoje tem 2, 3 grupos grandes, né? Tem muito foco em cripto, mas também não existe só o foco em cripto, né? A gente tem, inclusive, o nosso sistema financeiro sendo hackeado, mas eu diria que esse grupo em particular é a grande maioria. Os estudos falam que entre 15% e 17% hoje do PIB da Coreia do Norte vem... É meio que o ministério do governo, entendeu? Que loucura, né? É um gerador de receita super relevante para o Estado. Qual a carteira mais inovadora ou diferente ou interessante que tu trombou nos últimos anos, meses, que tu viu, tá nesse mercado? Bom, eu gosto desse case da Priv. Eu acho que é um bom case. Eu acho que eles conseguiram ter capilaridade nas carteiras não custodiais, simplificaram bastante. Quais outras? Cara, é difícil, né? Falar de concorrente assim, mas...
Privy é uma boa resposta. Sim, eu diria que a Privy fez um bom trabalho. Foi comprada agora há pouco, né? Foi, pela Stripe, né? Quarta, Android ou Apple? Eu sou Apple. Microsoft, Windows ou sistema operacional da Apple também? Cara, eu sou Apple também, mas eu acho que hoje o Windows, em questão de segurança, é outro Windows, não é mais... Sério? Eu acho que é muito mais seguro do que era antigamente. Até porque, se você for ver, né, a Apple fez um revamp do OS nos anos 2000, que eles começaram do zero, né? Então isso trouxe muito novo approach à segurança. Mas na época era minoria, né? Era um percentual muito pequeno do mercado. Hoje, principalmente quando a gente fala institucional e tal, a Apple já tem uma exposição muito maior. Então, tudo famoso, né? Prego se destaca é martelado. Então, assim, tudo que você tem uma exposição muito grande, você também é mais foco de ataque. Então, hoje, antes o pessoal falava, usa a Apple porque não é tanto foco de ataque. Hoje é muito foco de ataque. É muito seguro. O que o Windows fez foi, né, nas últimas versões, melhorou. Então, eu ainda uso, sou muito familiarizado, né, com a interface da Apple, mas, assim, de tirar o chapéu também, o Windows não é mais o que era 10 anos atrás. Penúltima pergunta pra gente fechar, Ether ou Solana? Cara, isso mudou na minha cabeça, mas Solana. E principalmente porque, assim, é uma história de resiliência, né, que você pegar ali nos últimos 3 anos, passaram por um mau bocado, mas você vê a construção da Solana, é super interessante porque, né, começou numa época onde, né, você ter desenvolvedor em Rust era muito difícil, então eles foram desenvolver comunidade e tal, isso já não é mais um problema. Se reinventaram, né? Primeiro sobreviveram a FTX, se reinventaram e nesse novo ciclo tem sido uma rede super robusta, em diversos casos de uso, tanto stablecoins, mas também meme coins, né? Então, assim, eu estava com o pessoal da Solana, inclusive, logo após o Trump Day, e todo mundo passou mal os bocados no Trump Day, porque a rede Solana, num sábado, explodiu 1000%. Então não existe infraestrutura, alta disponibilidade, que do nada 1000% você seja tranquilo. Então a gente tem um case bem bacana com a Solana, que a gente conseguiu segurar bem, mas eu estava com o time da Solana depois no evento e eles falaram, talvez as meme coins, o caso de uso, todo mundo fala que a meme coin é inútil, né? Mas o caso de uso da meme coin talvez seja testar o estresse da rede, entendeu? O throughput da rede. Porque é o caso mais próximo que a gente tem, né? Por exemplo, esse caso do Trump Day. E também eu conheço o time da Solana, Lily, Shiraz, o time que encabeça ali a Solana, e eu acho que eles têm um plano e uma cabeça muito no lugar e aposto muito neles. E Ethereum, com aquele negócio descentralizado, mas não é, porque no final do dia, né, tem muita... Tem os projetos são votados, mas é meio concentrado o poder e tal. Mas, enfim, a EVM, o que a EVM construiu é super robusto também e difícil de apostar contra. Mas hoje, Solana. Última pergunta. Se você não trabalhasse com segurança hoje, o que você trabalharia, que empresa que você traria para o Brasil como head Latam? Cara, eu gosto de infraestrutura porque, primeiro, eu me sinto muito privilegiado de, né, eu não estar tocando uma cozinha, mas eu ter a visibilidade de várias cozinhas e ajudar cada um na sua particularidade, né? Então, assim, eu acho que causa um impacto muito maior, né, tá em N projetos com esses players relevantes e ajudar um pouquinho e trazer infraestrutura do que somente tá em um de N, né? Então, e também é uma posição muito privilegiada que eu vejo isso não só na Latam aqui, que é o que eu cubro aqui do México à Argentina, mas a Fireblocks como empresa, a gente tem essa capilaridade global e é interessante ver o que acontece na Ásia, na África agora,
trocar essas informações com os meus pares lá, receber... Putz, a América Latina é, de fato, uma região que chama muita atenção nesse mercado, então, cara, por semana eu recebo umas 5, 6 introduções, ligações de clientes nossos da África, meus pares na África, Ásia, perguntando sobre o Brasil, desde perguntando o que é um IOF, até... O que é um IOF? Não é um token novo. Pô, podiam criar um token, né, IOF. Ou fazer estudo de casos daqui, não, mas o que esse cara tá fazendo certo e tal. Então, assim, é uma posição legal. Mas, assim, eu vejo que se em algum momento, né, algum desses vários casos que eu tenho o privilégio de acompanhar, ou produtos que eu vejo sendo criados, eu ver que tem algo que eu possa ajudar mais, estando do outro lado, seja, né, representando a empresa ou criando a empresa, aí eu consideraria, mas hoje eu gosto dessa posição privilegiada de estar em várias cozinhas ajudando. Muito bueno, muito bueno. Guiriba, palavras finais de onde que o pessoal te encontra na internet? Eu queria agradecer o Jorge, aprendi bastante com ele sobre segurança hoje. E vocês me encontram no Guiriba BRB no Twitter ou na Paradigma Education, onde eu estou lá também. Fechado. Jorge, últimas palavras, mensagem final e onde é que o pessoal te encontra. E encontra a Fireblocks na internet? Palavras finais, eu primeiro agradeço bastante o convite, parabéns pelo trabalho de vocês, realmente tem causado muito impacto, né, não no mercado, mas também, né, assim, na educação do cidadão médio até grandes pessoas que falam super bem de vocês do mercado. Eu acho que esse mercado está amadurecendo, então tem várias questões que estão acontecendo agora e nos próximos meses, né? Aqui e fora. Então, a gente vai continuar criando. Então, é um ótimo momento para estar nesse mercado, né? Tem bastante espaço ainda. Né? Todo mundo acha que perdeu a leva, mas é aquele negócio, né? A gente... It's still early. É muito cedo ainda. E a gente falou sobre algo super importante que é segurança. Então, assim, eu acho que é uma premissa que a gente não pode abrir mão, né? A gente não quer ser só mais rápido, não quer ser só mais... movimentar mais, né? A gente não quer ter só mais valor, mais número, mas a gente quer ter tudo isso sem abrir mão da segurança. Vocês podem me encontrar principalmente no LinkedIn ou em rede social. Eu sou muito old school, não tenho, é fechado e não uso. Mas no LinkedIn, a Fireblocks também, né, como empresa mais institucional, tem bastante material no nosso site, eventos, enfim, a gente sempre está presente. E enfim, será um prazer conversar com qualquer um que venha e fale, te vir no podcast, trocar ideia. E a gente está aqui para isso também. Nosso papel não é de educar que nem vocês, mas se a gente puder trazer um pouquinho da nossa experiência, né, falar sobre segurança, etc., a gente sempre está aberto. Obrigado pelo espaço e até uma próxima. Sensacional. Obrigado você pelo papo. Foi divertido. Eu aprendi bastante também, que nem o Guiriba. Se ficaram com alguma dúvida sobre a Fireblocks ou sobre a história do homem, acha ele lá no LinkedIn e manda uma DM, que eu tenho certeza que ele vai responder. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like no episódio, que semana que vem a gente está de volta com outro. Eu sou o Felipe, @FelipeTHER nas redes sociais. Também estou sempre nas redes da Paradigma. É só pesquisar Paradigma Education que vocês acham. Câmbio, desligo. Falou!